A gente passa a vida inteira achando que bondade é caber no bolso dos outros. Aí acorda um dia e percebe que virou um fantasma educado, daqueles que ocupam o menor espaço possível no sofá para não incomodar a sala. Você já reparou no barulho que faz quando alguém diz sim querendo muito dizer não? É um som abafado, quase inaudível para o resto do mundo, mas para quem engoliu a frase na garganta, ecoa o dia inteiro. Sabe aquela cena em que alguém te pede um favor que você simplesmente não tem a menor condição de fazer, física, mental ou cronológica, e antes que a sua boca consiga articular um argumento minimamente sensato, o seu cérebro já sequestrou as suas cordas vocais e solta um: imagina, pode deixar, eu resolvo. Pois é. Você desliga o telefone, olha para a parede da sala por 3 segundos com a cara de quem foi atropelado por um caminhão de mudanças, e pensa: por que eu fiz isso de novo? O problema não é ser legal. Ser legal é ótimo, lubrifica as engrenagens da convivência humana, evita guerras desnecessárias na fila da padaria e garante que o mundo seja um lugar ligeiramente mais macio de se habitar. O problema começa quando a gentileza deixa de ser uma escolha consciente e vira um reflexo condicionado. Uma espécie de paralisia preventiva. Você concorda com o sabor da pizza que você detesta, aceita o horário de visita que atrapalha todo o seu descanso, assume o compromisso no fim de semana que você tinha ajudado a usar para olhar para o teto, tudo para evitar aquela fração de segundo de clima levemente esquisito. Como se o desconforto alheio fosse uma substância tóxica que a sua pele precisa absorver antes que atinja os outros. É uma economia emocional muito louca. Você gasta o seu próprio estoque de energia, que já está operando na reserva há uns bons dias, para garantir que ninguém na sua órbita corra o risco de franzir a testa. No filme Divertidamente, a gente vê o painel de controle da mente humana operado por emoções que tentam equilibrar o barco. Mas para quem vive nesse modo de anulação constante, parece que a mesa de controle foi tomada inteira por uma funcionária exausta chamada Agradar, que tem medo de demissão e trabalha de graça em horário extra. A gente aprende desde cedo que o bom comportamento é uma moeda de troca infalível. Criança educada é a que não dá trabalho, que empresta o brinquedo favorito mesmo chorando por dentro, que ri da piada sem graça do tio no almoço de domingo. A gente cresce e o prêmio por ser essa pessoa maleável, que cabe em qualquer gaveta e não faz volume, é a solidão silenciosa de quem nunca dá trabalho, mas também nunca é encontrado quando precisa de ajuda de verdade. Afinal, quem precisa de ajuda é quem grita, quem reclama, quem marca território. A pessoa boazinha demais parece autossuficiente porque ela resolve tudo sozinha, inclusive o próprio sofrimento, que ela faz questão de empurrar para debaixo do tapete para não sujar a sala de visita dos outros. E aí a vida vai virando um exercício de edição extrema. Você vai cortando pedaços de si mesma para caber nas expectativas que os outros nem sabem que têm, mas que você supõe que tenham. A opinião sobre o filme, o desejo de ficar em casa, o cansaço legítimo nas costas, o limite que precisava ser traçado com aquela pessoa que passa dos limites toda vez. Tudo isso vai sendo limado, polido, desbastado até que sobra o quê? Um formato tão neutro, tão sem aresta, que nem você mesma reconhece quando se olha no espelho da cozinha enquanto espera a água do café ferver. Spinoza, aquele filósofo holandês que passava os dias polindo lentes de óculos e pensando na vida, dizia que todas as coisas se esforçam para perseverar no seu próprio ser. Ele chamava isso de conatus. É a tendência natural de qualquer organismo de ocupar o seu espaço no mundo, de defender a própria existência contra o que tenta diminuí-la. Mas o que a gente faz o dia inteiro é exatamente o oposto disso. A gente pratica o anticonatus. A gente se espreme, se encolhe, prende a respiração e finge que ocupa menos volume do que um vaso de violeta na estante, só para garantir que o ambiente continue em paz. Só que essa paz é falsa. Porque a raiva não evapora só porque você decidiu ser polida. A energia que você gasta para reprimir o seu próprio incômodo não some no ar. Ela fica ali, circulando pelo corpo como uma corrente elétrica de baixa voltagem, transformando-se em dor de cabeça inexplicável, bruxismo noturno, aquela irritação súbita com o barulho da torneira pingando ou com a mensagem no WhatsApp que veio na hora errada. Você vira uma panela de pressão com a válvula emperrada, sorrindo para a visita, enquanto o vapor escapa pelas frestas, rezando para que ninguém perceba que aquilo ali está prestes a explodir. É aquela cena clássica que a gente vê Divertidamente, quando a alegria tenta a todo custo trancar a tristeza no círculo desenhado no chão para manter o clima sempre leve, sempre ensolarado, sempre perfeito para a dona da mente. Só que a vida real não tem desenho no chão, e a tentativa desesperada de empurrar tudo o que é incômodo para o porão da nossa mente só gera um colapso generalizado no painel de controle. A gente passa anos achando que maturidade é virar uma daquelas carinhas que só sabem sorrir, ignorando que o painel precisa de todas as cores para a gente continuar inteiro. Quando você decide que não pode ter raiva, que não pode ter tédio, que não pode ter vontade de mandar todo mundo calar a boca por 5 minutos, você não está sendo evoluído. Você está apenas demitindo as emoções que te defendem.
O filósofo Emmanuel Levinas falava muito sobre a responsabilidade pelo outro, sobre como o rosto do outro nos convoca e nos exige ética. Mas Levinas nunca disse que você precisa se deitar no chão para o outro passar com o carro em cima. A ética verdadeira não pede a sua extinção, ela pede o reconhecimento de duas existências que merecem o mesmo respeito. Só que a gente pegou esse conceito lindo e transformou numa espécie de apunhalada com carinho. A gente acha que bondade é doar o próprio casaco e ficar na neve até pegar pneumonia, só para o outro não passar nenhum ventinho frio. E o pior, depois a gente fica esperando, secretamente, que o outro note a nossa hipotermia e diga: nossa, você é tão nobre, tão generosa. Mas o outro não nota. Porque quem está congelando em silêncio geralmente é invisível. Lembra daquela vez em que você ficou horas escolhendo as palavras exatas para recusar um favor sem magoar ninguém, ensaiando o texto no bloco de notas do celular como se estivesse redigindo um tratado de paz internacional? Você apagou, reescreveu, suavizou, colocou o emoji de coração para amortecer o golpe, e no fim mandou a mensagem sentindo o coração disparado, com aquela certeza incômoda de que tinha cometido um crime imperdoável. E o que aconteceu do outro lado? Um simples beleza, tranquilo. Só isso. Sem drama, sem um mundo pegando fogo, sem o carinho sumindo para sempre. O monstro de 7 cabeças que a sua cabeça inventou para justificar o seu pavor de desagradar só existia na sua imaginação cansada. A gente gasta uma quantidade absurda de energia mental inventando o apocalipse alheio. É como o protagonista de O Show de Truman, que passa a vida inteira desviando dos mesmos obstáculos programados, acreditando que se sair da linha o céu vai desabar sobre a sua cabeça. Só que o céu de papelão não desaba. Quando finalmente a gente ousa dizer um não seco, sem justificativa longa, sem inventar desculpa de dor de barriga ou compromisso falso, o universo não entra em colapso. O sol continua nascendo, o trânsito continua lento, e a pessoa do outro lado apenas segue o dia dela. A única coisa que desaba é a nossa fantasia de que o mundo depende da nossa abnegação absoluta para continuar girando. E é aí que entra o verdadeiro alívio, que não vem de ser aplaudido, mas de ocupar o próprio corpo sem pedir licença. A bondade que vale a pena é aquela que cabe em 2 pessoas, e não numa só ocupando o espaço de 0. Nietzsche, que adorava cutucar as nossas manias de mártir, dizia que a gente precisa aprender a ser duro com a própria tendência à autocomiseração e ao sacrifício inútil. Não porque a gente deva virar uma pedra fria, mas porque cuidar do outro sem cuidar de si é apenas uma forma educada de desaparecer. Então, da próxima vez que a sua mão começar a tremer na hora de recusar aquele pedido que vai consumir o seu único domingo livre, lembra que o mundo não vai acabar se você escolher o seu sofá. A sua paz não é um prêmio que você ganha por ter aguentado tudo em silêncio até desabar. É o ponto de partida. Fecha o bloco de notas, larga o celular, respira fundo e deixa o outro resolver os próprios bois por um dia. Vai dar tudo certo. Ou melhor, vai dar o que tiver que dar. E para variar, você não vai precisar salvar o dia de ninguém. Vai lá viver. Essa voz é sintetizada. A ideia, não. Deixa o link aí.